Boa noite, pessoal. Segunda-feira, né, dia de Livro dos Espíritos. Então, nós estamos na parte terceira do Livro dos Espíritos, capítulo 9, né? Então, estamos dentro das leis morais, estamos estudando da lei de igualdade, né? Hoje, o subtítulo é Igualdade dos Direitos do Homem e da Mulher. E depois, para encerrar o capítulo, que é Igualdade perante o túmulo, né? Bom, pergunta 817. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que, em função de tudo que está acontecendo, nós estamos próximos de voltar às nossas atividades presenciais, mas de qualquer forma isso não vai interromper essa atividade que nós vamos continuar realizando, né, via internet. E também eu queria dizer para vocês que isso se deve às dificuldades técnicas que nós estamos encontrando aqui, não somente em relação à própria estrutura da internet, né, mas também o ajustamento físico aqui que nós estamos realizando, né, a nossa parte lá técnica que nós estamos construindo lá no nosso quarto andar, lá está quase pronto, né, e nós temos que ajustar as salas de trabalho também a essa capacidade de transmissão que também está sendo feita. Então, em breve, teremos melhores notícias aí para todos vocês, né, para melhorar as condições da nossa atividade e, ao mesmo tempo, fazermos ela de forma presencial. Ok? Bom, então vamos à nossa introspecção, né, necessária, a fim de gerarmos as condições necessárias, a sintonia espiritual, que depende de uma seriedade, né, de uma busca mais determinada, mais constante, mais estável desses valores, a fim de que eles não sejam improvisados em determinados momentos, porque toda improvisação não funciona direito, né, mas sejam um reflexo dos valores e dos objetivos que todos nós já buscamos nutrir e desenvolver dentro da existência. Então, tá? Como que assim seja. Então vamos ao primeiro subtítulo nessa noite, Igualdade dos Direitos do Homem e da Mulher. Eu já fiz essa pergunta no final da semana passada, mas de qualquer forma eu vou refazer, porque para iniciar o assunto como um todo, né? Não vou partir da segunda pergunta, eu vou partir da primeira referente ao subtítulo, pergunta 817. Então ela diz assim, ó, são iguais perante Deus o homem e a mulher, e têm os mesmos direitos? Bom, antes de olhar a resposta, o que nós já sabemos até agora? O que nós já estudamos lá na pergunta 200 e subsequentes do Livro dos Espíritos? Espíritos têm sexos? E aí a resposta dos Espíritos é não como entendeis. Então, para nós, o que caracteriza sexo? Uma condição específica reprodutiva. E por que elas existem? Elas existem, efetivamente, não somente para dar possibilidade à existência corpórea, ou seja, material, o que possibilita as experiências através da reencarnação, né, dentro desse método que é a pluralidade das existências, mas, fundamentalmente, a fim de nos dotar de experiências específicas, né, dentro de determinadas áreas também específicas, né? Então, em função da conotação tipificada, corpórea, e também da estrutura, da dependência que a gente, no início, teve muito a respeito dela, né? E hoje, já não deveria ser mais assim, mas ainda mantemos, vamos dizer assim, essas condições, a força, em função da condição material, né, era extremamente necessária. E ela caiu naquilo que nós chamamos da faixa, ou da manifestação masculina, né, que a figura do homem representa, que tem essas características de quê? De domínio, né, de preponderância física. Né? Então, é uma experiência específica para o espírito, que na sua cerne essencial não tem sexo, porque o espírito não se reproduz. Então, evidentemente que a gente vai ter que passar por todas essas experiências que existem, né, nessas duas grandes áreas, que vão nos dotar dos conhecimentos, né, das experiências de todos os cunhos, principalmente emocionais, que podem gerar. E nós vamos ter que, apesar de determinadas características, transcender delas. Exatamente por quê? Porque uma característica tem um determinado sentido mais dominante numa determinada época, em que isso é necessário. Na existência atual, ou seja, nas contingências que estamos vivendo nesses tempos atuais, esse tipo de coisa já não tem tamanha predominância. E as inversões sexuais buscam exatamente estabelecer essas experiências libertadoras de fixação que se tem sobre elas. Por isso
que não tendo os espíritos sexo, na acepção que nós conhecemos, né, são todos iguais inerentemente, vamos dizer assim para ficar bem claro, né, evidentemente que perante Deus, sendo todos iguais, também têm os mesmos direitos e as mesmas características. Eu acho que não resta dúvida a respeito disso. Tá? Então, vamos ver a resposta dos espíritos agora. Então, dizer assim, não outorgou, quer dizer, não deu a Deus, a ambos, a essas faixas específicas, né, de quê? De experiência. A ambos, a inteligência, porque a inteligência é proveniente de quê? Do espírito imortal, e não da condição sexuada do corpo, que ele se investe momentaneamente. Do bem e do mal, quer dizer, do erro e do acerto, né, do primitivismo e do desenvolvimento, e consequentemente, com essa condição de comparar e aprender, não desenvolveu a faculdade de progredir, a condição de avançar? E, evidentemente, para ver se a gente fazer isso, a gente tem que, o quê? Dentro da faixa específica que se vive, aprender com ela, com as suas características, com as suas limitações. Tá? Por quê? Porque é aquilo que a vida está nos propondo. Então, nós não podemos, na realidade, querer distorcer esse tipo de coisa ou querer imprimir sobre essas condições algo que não é das suas características. Bem claro? Então, notem que, por exemplo, a predominância masculina deve se enfraquecer nas suas formas mais primitivas de força. Por quê? Porque o espírito está imbuído daquela forma encarnativa, progride. E progredindo, vê que não há mais necessidade de ter aquilo como patrimônio único, exclusivo e preponderante. Tá? Se ele cresce e tem segurança interior, ele não precisa o quê? Se impor fisicamente sobre nenhuma situação. E isso acontece quando ele principalmente se impõe sobre si mesmo. Da mesma forma, a mulher, tá? Que representa um outro tipo de situação, que é o desenvolvimento das estruturas mais sutis, tá? Mais sensíveis. E ela não deve usar esse tipo de coisa como elemento de manipulação perante a grosseria e a cegueira, muitas vezes, masculina. Então, se nós começarmos a pensar no que todas essas coisas significam, nós iremos cumprir com a finalidade das nossas existências. Aprender com elas e transpassá-las, sem nenhum tipo de conflito, nas trocas necessárias que existem dentro do tempo. Então, o que gera problema? Gera problema quando eu me prendo a uma determinada experiência, a um perfil gerado nessa experiência, e quero mantê-lo ad perpétuo, ou seja, mesmo em inversões corporais em vidas subsequentes. E aí é que se geram os conflitos de não adaptação. Claro, indo adiante então, 818. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Dos preconceitos oriundos desse primitivismo. Exatamente por causa disso, e exatamente por causa disso também, que como dizia Jesus, né, o mal rico nasce pobre, uma lei geral, as inversões existem. Então notem que se nós construirmos um sistema em função de uma condição dominante, esse sistema não se desmancha de uma hora para outra. Nós, né, na condição encarnativa, duramos quanto tempo? 50, 70 anos. E essas estruturas que nós criamos duram muito mais do que isso. Então nós sofremos inversões e vamos passar exatamente pelo quê? Por aquilo que nós ajudamos a construir, sofrendo as consequências das nossas ilusões, das nossas inseguranças de domínio. Por isso que Jesus dizia que o mal rico nasce pobre. Para quê? Para castigo ou para aprendizado? Tudo é aprendizado. Então notem que como as coisas se consertam porque os espíritos vão trocando as experiências, e quando ele retorna numa terceira ou numa quarta vez, a partir dessa premissa, o que acontece? Ele vai ter um outro tipo de posicionamento. Ou não, ou vai poder continuar teimoso. Então vai depender muito do aproveitamento individual que se faz dentro do curso. Mas qual é o objetivo? O objetivo é esse. Ok? Então, da onde que provém? Do primitivismo comportamental. Então, alguém que sofre essa ação, que se vê oprimido, se ele guardar esse processo de opressão como forma de revide, se ele sofrer uma inversão de posição, e essa forma de revide estiver constante dentro dele, como é que ele vai agir
nessa nova condição? Ele vai se tornar novamente o quê? O mesmo agressor que tinha ele sofrido essa ação. Então vocês notem o disparate desse tipo de comportamento. Por isso, quando Jesus dizia, quando te baterem numa face, daí a outra, o que ele estava nos recomendando? Individualmente, a nós, não a quem bate, mas a quem sofre a agressão. Que nós não entrássemos no mesmo contexto. Porque senão nós nos tornaríamos equivalente, né, daquilo que a gente julga, determina e estabelece como sendo uma coisa que não tem sentido. Então, em todas as ações, o princípio é da mesma ordem. Tá certo? Então, teríamos uma humanidade de melhor qualidade se as criaturas tivessem uma visão, tá, um estado emocional mais correspondente a essa capacidade de discernimento. Por exemplo, nesse momento em que a gente tem esse momento, essa condição de entender tudo isso, como é que nós deveríamos nos vigiar a partir de agora para ter um outro tipo de comportamento? Não vai ser mágico. A gente traz uma coisa comportamental de longo tempo, isso está gravado em quê? Nos nossos impulsos. Então as nossas reações instintivas ainda são dessa ordem. E o que nós devemos fazer para, entendendo, trocá-las? Jesus referendava isso, dizia, não adianta rezar, primeiro tem que vigiar. Não adianta eu pedir para os outros aquilo que diz respeito que eu tenho que fazer. Então, como eu quero fazer contra-transferências daquilo que me diz diretamente a mim, essa condição dessa transformação. Por isso que é vigia e ora, não é o contrário, não é ora e vigia, mas primeiro vigia. Né? Então a ação sempre é tua em primeiro lugar. É preciso bater para a porta se abrir, é preciso procurar para encontrar. Então nota que a ação primeiro é nossa, independente da circunstância em que nós estejamos. Bom, então resposta, falei tudo isso, né? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. Tá certo? Então a encarnação do Espírito naquele formato. A gente tem que entender isso bem, porque senão a gente vai pensar que tem espíritos masculinos e espíritos femininos. E isso não existe. Tá? Existe uma condição momentânea, transitória. Esse momentâneo é a fixação na experiência, né, que cumpre um determinado papel. Mas nós vamos o libertando disso. Tá? Então, qual é a ideia? A ideia é aproveitamento, né, com equilíbrio. É o resultado das instituições sociais. E o que são elas? Senão a derivada dos seus componentes, daqueles que a determinam, a sua natureza. Vocês notem que, por exemplo, não existe a figura real de uma instituição que não seja o conjunto das ideias dos indivíduos que a compõem. Não pode haver uma responsabilidade sobre um ser abstrato, e sim sobre um ser concreto. Ora, quem é que dá vida ao ser abstrato? O ser concreto que compõe. Então, é o ser, a instituição nada é mais reflexo de seus membros. Tanto que as instituições mudam com a mudança de seus membros. Ah, então, vamos começar a entender muito bem isso, que é a ideia exatamente da reencarnação. A ideia da pluralidade das existências é essa. Não? Então, e do abuso da força sobre a fraqueza. De que tipo? Física. Por isso que depois nós vamos ver, né, a ideia de o que é liberdade, que é o que vai vir no capítulo seguinte. A liberdade essencial está dentro do ser. Fora ele sofre injunções ainda de determinadas ordens, mas internamente ele é extremamente soberano. Quando ele depender mais do interior do que do exterior, aí ele se tornará livre. Mas nós vamos ver isso mais em detalhes a seguir. Né? Entre os homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então, tem razão naquilo que eu disse? Tem. Vamos fazer uma leitura inversa. Entre os homens moralmente muito adiantados, o que faz o direito? O valor. Então é simples de entender. Simplíssimo de entender. Né? Então notem que é exatamente isso. Quantas vezes a gente tem oportunidade de lidar com espíritos, né, que são fixados nesse tipo de coisa, porque isso sobrevive à condição biológica, à existência biológica. Isso é uma coisa que é incutida e é sobrevivente. O indivíduo quer manter, porque quer manter esse tipo de coisa. Então, quantas vezes nós já lidamos com os problemas que tudo isso acarreta? 819. Com que fim
mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher. Qual é o objetivo da mulher ser mais fraca biologicamente do que um homem? Por que aquela velha história que eu sempre disse para você? A gente estuda como, mas não estuda por quê. E aí tem uma pergunta. Por que a lei divina, quando construiu, né, dessa maneira, determinou tais características? O que objetivava isto? Por que é assim? É essa a pergunta. Tá? Vamos à resposta, então. Para lhe determinar funções especiais. Olhem bem, quais são elas? São diferentes da do homem. Há ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes. Ok? A mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Então, o que é isso? Tá? A vida física, com as suas dificuldades, a busca de criar meios, elementos, ferramentas, estruturas, de facilitando esse tipo de coisa. Tá? Então, tem que haver provimento físico? Tem de haver. Mas somente o provimento físico é necessário e é essencial? Não. Um indivíduo pode ter tudo fisicamente, ou lutar para ter tudo fisicamente, mas ele já no seu ímã, na sua essência, já busca uma complementação de outra ordem. Olhem os homens primitivos. A condição de agregação social é inerente ao ser. Isso não foi ditado por nenhuma regra, foi ditado pela necessidade intrínseca do ser. E isso está colocado na conjuntura da criação. Para quê? Para equilibrar, né, a ação de desenvolvimento no trato da matéria, mas ao mesmo tempo não estabelecer uma dependência absoluta. Aprendemos com a forma, mas temos a contraposição de não sermos essencialmente dependentes dessa forma. O papel importante da figura feminina dentro do estágio evolutivo do ser deveria cumprir exatamente esse tipo de coisa. Como eu posso afirmar isso? Porque o maior fundamento feminino é a maternidade. A relação de maternidade é uma relação de quê? De relação afetiva profunda. Não tem nada de material. Então notem que o espírito, quando se inverte, passa por essa circunstância, ele deve contrabalançar o desenvolvimento da força material num novo desenvolvimento de cedência, de direcionamento para um outro ser. Esse equilíbrio de experiência dota-o, né, dentro do tempo de quê? Da complementação, que é aquilo que as figuras, né, tão conhecidas das religiões falam das dualidades, né, e que tem vários formatos de apresentação. Tá? Esta dualidade é que compõe exatamente a trajetória do ser dentro do tempo. E aí ele vai aprendendo. Mas notem que ele só pode fazer isto se ele vivenciar plenamente o que aquela experiência quer dotar e não descaracterizá-la. Nos nossos tempos atuais, nós estamos vivendo descaracterizações desses princípios. E, consequentemente, como toda descaracterização, traz o quê? Conflito. Então, os conflitos são inerentes às distorções que nós imprimimos na sabedoria da própria natureza, que expressa a sabedoria de Deus. E aí, né, nós também vamos ter que aprender. Nós aprendemos também com os erros. Então, evidentemente, que como tudo é feito dentro de uma estrada que se chama tempo, tá? Quanto mais grosseiros nós formos, mais tempo para chegar a essas conclusões nós precisamos. Então, se nós olharmos a história da humanidade, para trás o desenvolvimento era mais lento. Hoje nós estamos vivendo momentos, mas momentos cruciais. Por quê? Porque nós temos toda a capacidade de entender tudo isso, por exemplo, que eu estou dizendo para vocês, mas ainda temos dúvidas da validade do conceito. Então, quando temos que escolher entre repetições de experiências já fracassadas na presente existência, quando nós realizamos determinados tipos de comportamento e não dão certo, o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos repensar e agirmos de uma outra natureza, porque aquela foi falida. E o que normalmente nós fizemos? Nós voltamos a velhos preceitos. O que pode acontecer? Falhar novamente. Então, isso são os finais dos tempos da iniquidade. Porque é um absurdo
no nível em que nos encontramos, insistir em determinados preceitos que já são falhos pela sua própria Constituição. Então, os tempos que nós estamos vivendo são o quê? Os finais. Por quê? Porque nós chegamos num ponto que nós podemos teimar, mas não vamos poder manter essa teimosia por muito tempo. Por quê? Porque no nosso imo, na nossa essência, nós não vamos mais poder manter essa fuga, essa ilusão. E nós vamos entrar, em decorrência disso, em conflito. E o conflito traz consigo, necessariamente, a transformação. Bem-aventurados os aflitos. Mas seguindo. 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sobre a dependência do homem? Coloca, parcialmente, mas é momentâneo, tudo é momentâneo. Às vezes não, né? Vocês notam que os jogos sentimentais invertem essas posições. Tá? Então notem que isso era muito válido em determinado momento, mas hoje isso já não acontece muito mais assim, né? E isso queria estabelecer o quê? Um aprendizado. E o que nós fizemos com isso? Uma grande questão, né? Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Tá? E a gente aprende isso com as inversões. Então, Deus apropriou a organização de cada ser as funções que ele cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade. Que é exatamente tudo isso que nós estamos falando até agora. Em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados a seus cuidados, que nada mais são do que o quê? Dos espíritos retornando exatamente ao quê? De novo, à vida encarnada. Então notem, o bruto que desencarna e que é bruto e que quer dominar e coisa e tal, por que vocês acham que a maioria dos espíritos temem a volta ao plano físico? Por causa disso. Vão ser criança novamente, não sabem o que vai ser o futuro, não vão poder mais manter aquele tipo de coisa. Então tem aquela dúvida crucial dentro do coração. Como é que criaturas desse tipo, que tipo de temperamento tem criaturas desse tipo? Desde pequenininho. Quando começam a manifestar seus pendores de defesa. E a defesa primária qual é? A agressão. Então vocês notem que a gente começa a entender toda a origem dessas coisas todas, o sentido dessas coisas todas. E qual é o contraveneno disso? Que a providência divina é deixar eles entregues a si mesmos? Não, dá-lhes mães, que deveriam agir como mães. Porque o princípio da maternidade mais fundamental é esse. É sensibilidade, né? É a acuidade de ir no âmago, de compreender, mas de educar. Não de proteger em forma extrema, mas de dosar. Exatamente para fazer a contraposição à faixa masculina, que busca geralmente esse tipo de extremo. Então, não pode virar uma guerra. Não pode a faixa masculina querer uma coisa e a faixa feminina querer outra em oposto. Tem que chegar em acordo. Um tem que ceder e o outro tem que ceder. No meio termo, que é sempre o equilíbrio, é que nasce o bom entendimento e o bom direcionamento. Então, como é que deve ser dotado, orientado esse novo ser, ou esse ser velho, que se torna novo na aparência? Segundo as suas características. Se é frágil demais, fortalecê-lo. Se é bruto, dominante demais, fazê-lo se dar conta que isso não leva a nenhum lugar. Isso se chama educação. Kardec falava sobre educação espírita, é aquela que produz novos hábitos e não novas culturas, que normalmente não levam o indivíduo a grandes transformações. Bem claro? Bom, 821. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Vocês vão dizer, o Kardec é burro? Já na resposta anterior, já não foi tudo falado? Foi. Mas será que todo mundo que estuda o Livro dos Espíritos compreende isso diretamente assim? É uma pergunta que se faz. Então, como todo e qualquer bom professor, ele tem que pensar no todo e não na exceção. Mas na regra que tem dificuldade que na exceção. Então, evidentemente, que ele tem que insistir em determinados fundamentos que são essenciais.
E por isso que ele bate em determinadas questões. Ainda mais que era uma coisa que estava sendo colocado pela primeira vez dentro do panorama existente. Nunca se esqueçam disso. Se hoje já é difícil, para uma grande parte, entender tudo isso, imaginem, né, em 1857 como não seria. Então, vamos novamente à natureza da pergunta e da resposta. Né? As funções que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, maior até. Olhem bem, não é à toa que a gente tem proporcionalmente no planeta mais mulheres do que homens. Cumpre determinada função essa encarnação. Não é? Bom, é ela quem lhe dá as primeiras noções da vida, porque nasce o pequenininho, frágil de novo. Para quê? Para aprender, para ter flexibilidade. Aprender. Por isso que o papel feminino é extremamente importante. Tem um ditado tão conhecido nosso, né, que diz que a gente desentorta o broto enquanto ele é pequenininho, né? A gente bota um pauzinho lá e aí ele vai nascendo reto, porque esse pauzinho orienta. Esse pauzinho é a mãe, que é aquela que tem muito mais contato contínuo. Nos nossos dias atuais não é tanto assim, né? Por quê? Porque a mulher trabalha igualmente como o homem. Mas mesmo assim, a preponderância deveria ser dessa ordem, não é? E tanto é que isso se tornou consagrado e entendido que hoje muitos homens inverteram e exercem esses papéis. Então notem que isso hoje em dia está muito mais vinculado ao grau de maturidade do espírito imortal do que necessariamente a sua condição sexuada. Bem claro? Bem entendido? Vamos adiante então. 822. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O que as leis humanas têm que fazer? Não é de se aproximar das leis divinas que são sábias? Então, evidentemente que sim. Então, vocês notem que hoje os direitos são idênticos, como sempre deveriam ter sido, e nunca poderiam ter se fugido disso. É essa a ideia e esse o sentido. Porque isso é o reflexo da compreensão. Então, vamos lá. O primeiro princípio de justiça é este. Não façais aos outros o que não querias que vos fizessem, independente da condição sexual. Ponto. E essa é a regra que gera a reencarnação. Tá? Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Sim. Vocês vão dizer, mas que tipo de pergunta é essa? Por exemplo, a condição de voto. Vocês pensam que é muito antiga? Não. Não é não. Se vocês procurarem e pesquisarem, vocês vão ver que a condição, por exemplo, de votar, de exercer um direito, para as mulheres não é muito nova. Não é muito antiga, é nova. Para a gente ter uma ideia desse tipo de coisa. E assim tantas outras coisas. Mas vamos ter uma resposta assim. Ó. Dos direitos, sim. Direitos, isso não foi... Essa resposta é mais atual do que nunca. Olhem bem, dos direitos, sim. Das funções, não. Ó, precisa que cada um esteja no lugar que lhe compete. Vocês vão dizer o quê? O livro dos Espíritos é machista? Pensem. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher. Cada um de acordo com a sua aptidão, suas características. Tá? A lei humana, para ser equitativa, quer dizer, equivalente, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro. Vocês se notem assim, ó. Vou dar um exemplo disso para vocês. Antigamente não tinha lugar demarcado no ônibus para mulher. Todo mundo se levantava e dava lugar. Se criou os lugares. O que aconteceu? Não se respeita. É uma esculhambação tamanho de um bonde. Via de regra isso. Por que isso aconteceu? Porque é algo que deve ser conquistado, não forçado. Estou dizendo que está errado? Não estou dizendo que está errado. Mas será que produziu o efeito desejado? Hoje, questão de cotas e de 500 coisas, mesma coisa. Por que as pessoas tentam burlar as coisas? Porque eles não estão convencidas a respeito do valor daquilo. Então, o que nós temos de fazer? Não é educar, mas se educa de que maneira? Essa é a grande questão. Como se educa?
Então vocês notem que a própria estrutura da doutrina espírita, quando ela se tornar universalizada, ela vai solucionar tudo isso. Porque o indivíduo vai entender, olha, se eu estou fazendo esse tipo de coisa, eu vou sofrer esse tipo de coisa. Quando isso ficar claro, mas de forma não teórica, mas de forma prática, evidentemente que ele vai pensar 2 ou 3 vezes antes de fazer qualquer tipo de coisa. Então notem que o que nós estamos fazendo? É um trabalho embrionário agora. É um trabalho de quê? De plantar alguma coisa que deverá frutificar dentro do tempo. Isso é que é transição. A transição é justamente o quê? Se desenvolver conteúdos que o indivíduo não possa mais negá-los. E nós não fazemos isso apenas pelo exemplo, pela palavra, mas sim pelo exemplo. Então o exemplo é o fundamento essencial, porque o exemplo ilustra a determinação do ser que o vive. Não é? Mas voltando então. Todo privilégio a um ao outro concedido é contrário à justiça. Está dentro do livro dos Espíritos. Hein? A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. A frase é excepcional. Quer dizer, a emancipação da mulher do mais fraco, vamos distender agora, do mais fraco acompanha o quê? Ao progresso da civilização, da civilidade, da consciência do ser em relação a isso. Ora, a existência da necessidade da dominação está atrelada à insegurança. Aquele que não tem determinados valores ou condições e não tem, em consequência disso, a segurança que isso traz, precisa de uma corte de adeptos, forçados ou não, para lhe incutir aquilo que, no fundo, ele sozinho não consegue manter. Essa é a ideia. Esse é o conteúdo. Sua escravidão marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, biológica. Olhem bem, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro, que é aquilo que eu comecei falando, sobre esse aspecto nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Que foi o que eu abri falando para vocês, e que é a conclusão de fechamento da ideia. Ok? Bem claro? Então, eu acho que não há dúvidas a respeito disso, né? Agora, um outro subtítulo que encerra o capítulo. Igualdade perante o túmulo. O que é isso? Igualdade de ambos no pós-morte. O que vai acontecer no pós-morte? Independente da condição sexuada. O quê? O exercício da busca de valores mais íntegros, melhores, mais plenos. 823, então. De onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? Da onde? Por que eu tenho que fazer aquela velha história que é dito que eu tenho que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro? Porque por medo, né, do esquecimento. O ego doentio que tem que se sustentar de qualquer maneira. O dia que nós entendemos que a personalidade é transitória e a cultuação à personalidade é que gera o ego, nós não daremos valor nenhum a isso. Então notem que nós atrelamos isso a um determinado formato, a um determinado nome. Exatamente por quê? Pela ignorância em relação ao que todas as experiências representam. Então é derivado de quê? Da egolatria isso. Quando eu não tiver mais esse tipo de coisa, eu não vou ter isso. Quando eu desenvolver a não dependência disso, e isso vai ver exatamente em função dessas conjunturas todas que nós estamos falando aqui, isso não vai mais existir. Simples, claro, inequívoco. Último ato de orgulho. E o que o orgulho faz? Cega, né? Como sempre. Né? Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida, as mais das vezes, aos parentes do defunto, que lhe querem honrar a memória do que o próprio defunto? Ora, se os parentes fazem isso, é porque, na realidade, por extensão, eles querem glorificar-se a si mesmo. Vocês conhecem aquela história que eu ser amigo do fulano de tal que é importante me torna importante? Vocês conhecem essa história, né? Então, por que a gente defende tanto o nome? Por que a gente faz isso? Quando o nome tem determinada referência. Então, nós entramos na carona da grandeza humana
que o significa. Jesus falou sobre isso. Jesus disse assim, ó, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Isso dá um nó na cabeça da maioria, né? Os últimos no planeta são últimos do planeta porque normalmente, o quê? Não dão bola para esse tipo de coisa. Vocês vão dizer, não, mas tem muita gente que não consegue destaque, que é último no planeta, mas não está inserido nisso. Não, eles não são últimos do planeta, porque o seu ego ainda depende desse tipo de coisa. Lá no meio social, econômico que eles vivem, eles brigam na escalada que eles fazem parte. Então, no meio que eles fazem parte, eles não são os últimos. Então, últimos aqui é uma acepção absoluta. Aquele que inserido dentro de qualquer meio que se encontra, não faz questão da disputa dentro desse meio. Libertou-se do meio. Se ele se libertou do meio, ele não tem junção nenhuma com a natureza do planeta. Não tem razão nenhuma para ficar preso a esse tipo de coisa. Como é que ele vai ser desencarnado? Um espírito que está livre dessas injunções. Então, os últimos serão os primeiros. E o contrário, aqueles que lutam preeminentemente por isso, morrem, vão querer largar disso? Agora vocês vão entender por que o sujeito, que já viveu não sei quantas vidas, está fixo numa determinada vida lá que ele teve, onde ele foi um guerreiro, aí o sujeito em plena época atual quer andar de cavalo, de escudo, de não sei mais o quê. Como nós estamos vendo dentro das lives, por exemplo, de quinta-feira. Da onde isso vem? Da fixação no simbolismo que aquilo representa de contraposição à sua própria insegurança interior. Então notem que nós vamos entender o quanto isso nos escraviza, e que está inserido dentro deste contexto. Mas vamos então à natureza da resposta, que fala isso aí, orgulho dos parentes, desejosos de se glorificarem a si mesmos. Que é isso que nós acabamos de falar. Assim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo. 1857, pessoal. Como por ostentação de riqueza. Supões, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que não lhe pode colocar sobre o túmulo senão uma singela flor? Supões que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? Grandes palavras, né? Então, vamos começar a pensar sobre tudo isso, né? A gente faz isso muitas vezes, né? A gente procura determinadas coisas para compensar muitas vezes tudo aquilo que nós deixamos de fazer também. É outro lado dessa questão aí, né? Então, a gente entendendo tudo isso, começa a ter um outro tipo de relação para com a vida e com as criaturas que a compõem. 824. Reprovais, então, de modo absoluto, a pompa dos funerais? De modo absoluto, não. Mas hoje, quando isso se tornar de forma mais entendida e universal, aí sim não haverá mais sentido. Mas vamos adiante. Não quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem, porque é justo e por causa que é um bom exemplo para criaturas ainda necessárias de relação de exemplo. Então, o destaque traz associação com a natureza da característica. E isso, para criaturas que precisam ainda como esse elemento motivador, isso é muito significativo. Então, por isso que ainda cumpre determinado papel, em função de quê? Das limitações, das compreensões. Se lembra, por exemplo, quando nós estudamos lá dos amuletos e talismãs? O que nós entendemos? Que, em essência, eles não fazem coisa nenhuma, mas que ainda são bengalas emocionais que os indivíduos precisam ter, porque não consolidaram determinados valores. Aqui é a mesma coisa. Exatamente o mesmo sentido. Tá certo? Então, o túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam, inelutavelmente, ou seja, sem recurso, todas as distinções humanas. Em vão tenta o rico perpetuar a sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como lhe consumirá o corpo. Assim o quer a natureza. Grande frase, né? A natureza ruma sempre na direção do cumprimento dos desígnios divinos. Menos perecível do que seu túmulo será a lembrança de suas ações, tanto boas como más.
A pompa dos funerais não o limpará das suas torpezas, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual, ou seja, na sua própria evolução interna. Ok, pessoal? Então era isso. Dentro do capítulo, a gente encerra esse capítulo, né? E vamos passar para o capítulo subsequente, que é Lei de Liberdade. Tá? Então, um novo título para nós pensarmos em relação a esse tipo de conteúdo. Então, Lei de Liberdade. O que nós vamos ver aqui? A liberdade que é natural, que é inerente ao ser, que eu falo do âmago, né? A escravidão, que é tanto psicológica quanto física, liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidades, tá? Conhecimento do futuro, resumo teórico da motivação das ações humanas. Esse é o conteúdo do capítulo. Então, liberdade natural. O que é natural? Inerente ao próprio ser. Então, todos os seres são livres, essencialmente, e vocês vão ver que são, e sempre o serão. Ah, haverá no mundo, então 825, pergunta 825, haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? No mundo como nós vivemos, não. Ah, e tu não acabou de dizer que internamente todo mundo é livre? Deveria ser se não fosse escravo de suas próprias tendências. Só o espírito puro é que atinge essa condição. Por quê? Porque ele não é escravo de suas tendências. Olha, nós não somos herdeiros de nós mesmos. Nós não viemos uma trajetória de imperfeição, de primitivismo, rumando para a perfeição. Então nós somos herdeiros ainda de quê? Daquilo que acertamos, mas daquilo que não acertamos. Isso que não acertamos ainda atua sobre nós, atua. Nós não temos de vencer essas coisas todas? Temos. Então, existe uma liberdade absoluta. Se nós olharmos sobre o plano da escolha, sim. Sobre o plano da pressão, da tendência, não. Tá certo? Então, onde que isso vai acontecer plenamente? Nos mundos superiores. Ou no mundo dos espíritos puros. Aí, a liberdade será plena. Por quê? Porque o indivíduo a conquistou, a desenvolveu. Então, vamos lá. Não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então, o que é isso? Não tem nada do que eu falei? Tem. O que é? Como é que a gente precisa dos outros? Porque a gente tem dependência ainda dos demais. Ah, eu vou dizer, não, tem física, mas a principal dependência que nos atrela é emocional, e não a física. Vocês notem que os nossos conflitos nascem muito mais das relações emocionais. Ah, não, mas estou brigando por causa que eu estou brigando por uma casa. Mas qual é a relação que eu tenho para aquela casa? O que aquela casa representa para mim? Eu estou brigando apenas por um teto ou por uma posse? Pela representação do que aquela posse determina. Se fosse só pelo teto, eu não iria investir continuamente na busca de outras coisas. Estou fazendo um exemplo. Tá? Então vocês notem que existe uma relação emocional com a natureza do que o bem, do que a forma representa. E é disso que nós estamos falando essencialmente aqui. Como é que o indivíduo que cresce consegue se libertar disso? Por que Jesus não se preocupava com coisa nenhuma de nada? Ele saía para arrumar, para ir lá para as suas peregrinações, ele não estava preocupado. Se ia ter hotel, porque não existia hotel na época, se ia ter onde ele ia dormir, o que ele ia ter que comer. Ele se preocupava com isso? Não. Por quê? Porque tinha um estado interior que se baseava nesse pressuposto. Os outros tinham dificuldades. Por quê? Porque as instâncias eram outras. Ele não estava encarnado, ele não sofria de fome, dessas coisas todas. Sofria. Mas a sua relação para com isso era de incerteza? Não. É disso que eu estou falando. Então, seguindo. 826. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? No planeta Terra. No isolamento, se é de dependência física. No plano maior, de independência emocional. Então, vamos lá. No do eremita no deserto. Desde que juntos estejais dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhe cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza da liberdade absoluta. Isso falando dos aspectos, vocês vão ver, materiais. Ele vai chegar nos aspectos espirituais? Vai. Ok? 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? Olha a pergunta.
Olha o que essa pergunta está falando agora. Kardec deu um pulo agora. E os espíritos vão seguir a ideia do pulo do Kardec, vão distender. Então, olhem bem, a obrigação de respeitar os direitos alheios dos outros tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo, ou seja, de ter uma estrutura interna, né, independente, de modo algum. Porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Então, o maior direito natural é esse. Internamente, todos nós somos livres se nos libertarmos. Então, vocês notem que é uma coisa que depende de quem? Dos outros ou de nós? Vamos pensar um personagem atual que ilustra muito bem isso. Eu tenho que usar os personagens atuais, né, para a gente poder ilustrar. Nelson Mandela. Não ficou preso? Quantos anos? Sei lá, 20, 30. Internamente, ele cedeu ou ele continuou livre? Livre. A sua liberdade interna não gerou, em contingência da evolução da sociedade dentro do tempo, a sua liberdade externa? Então, onde é que está a liberdade? Só é livre aquele que se mantém livre. E isso significa não injunções de dependência. Então, notem que o espírito superior, ele dá, porque ele tem. E ele não depende, porque ele não precisa. Então, só é livre quem é assim. Quem dá e não necessita, depende de quê? Não depende. Por isso que ele dá. Ele tem absoluta condição plena sobre si próprio. E mais do que isso, ele compreende, por isso que ele dá. Sem parar nunca. Porque ele não tem nenhuma inconstância interna. Já quem não tem, precisa. Por isso que Francisco dizia, é preferível dar do que receber. Não é? Pensem. 828. Como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre seus subordinados? Aquela velha história, né? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Vocês conhecem muito isso, né? Então, nós estamos vivendo agora uma época, né? Época que eu digo não é época de geral, estou dizendo momento. Nós estamos em campanha eleitoral. Todo mundo agora é bom. Por isso que eu já disse para você e outras vezes, vamos dar uma estudadinha na vida desses indivíduos. Vamos ver se no dia a dia, ao longo dos tempos, eles sempre forem agir assim. E nós vamos ver se suas promessas são vãs. Trazendo para a pergunta, por que o indivíduo projeta uma coisa que no fundo não é? Porque ele não tem a convicção do valor que deveria ser, mas já tem a compreensão do que aquilo representa. Sabe que aquilo é um elemento que a grande maioria busca e estabelece como necessário e verdadeiro. Ele não consegue ser isso, ele não tem a segurança interna para ser isso. Ciúme. Bem ilustrado. Mas ele sabe que deve ser. Então ele projeta uma imagem para os outros, ele vende uma imagem para os outros que não corresponde às suas convicções. Claro. Por quê? Porque ele depende fundamentalmente da opinião que os outros têm sobre ele. Ok? Eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e o egoísmo. Mas o que é o egoísmo se não a centralização em si mesmo? Eu não tenho, pela minha insegurança de me colocar em primeiro, em segundo e terceiro lugar? Então eu não acredito em nada nem ninguém, porque eu não acredito fundamentalmente em mim mesmo. E eu julgo os demais por aquilo que eu tenho em mim. Se eu não tivesse elementos de conflito, eu não veria conflitos generalizados em todos os demais. Isso acontece dentro das instituições espíritas. As pessoas pregam uma coisa que não são. Pensem bem. E aí nós vamos começar a entender o porquê da falência dos valores. E aí nós vamos novamente nos arremeter a quem? A figura do modelo e guia. Modelo, algo a ser copiado. Guia, algo a ser seguido. Então nós deveríamos copiar, ser exatamente assim, né? E ser orientados desta maneira. Por isso modelo e guia. Que era livre. Completamente livre de tudo. E nós
promulgamos determinadas coisas que nós não conseguimos ser. E aí o que a gente quer fazer? Projetar uma imagem. Vender uma imagem. Como se essa imagem nos tornasse viva aquela condição. E aí nós vamos começar a entender tudo isso. Mas voltando então. Quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não fazem assim. Então, quando não é uma mentira que eles não têm nem condição de entender, quando compreendem o que deve ser, mas não fazem. Isso não é uma iniquidade? O sujeito ter um amadurecimento para isso e não viver? Pensem. Não é uma contradição? Vamos entender. A quem muito foi dado, muito será pedido. Por quê? Porque se eu tenho condição de entender tudo aquilo, como é que eu posso me manter numa condição contrária? Quem é que exige isso? Os outros? Ou é a minha própria natureza que vai entrar em conflito comigo mesmo? Aonde que está inserida a lei divina? No âmago. Na cerne, o que é isso? Aquilo que Deus fez, que a gente denominou chamar de espírito, que é um ser consciencial. Então a gente pode, na realidade, mentir para nós mesmos, mas não conseguimos manter. Quando a gente chega num determinado estágio evolutivo, não tem como. Não tem como ser mantido. E a gente entra em conflito. Ser leão na outra vida, levados em conta os princípios que professaram neste mundo, os que professaram, sim. Os que foram fantasia não foram processados, não. A resposta é simples de entender as coisas. Não é complicado. Não é? Então, quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos desculpável, ou seja, excusável, é de não aplicar a si mesmo. Ponto. Espíritas que me escutais, pensai nisso. Vou repetir. Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de não aplicar a si mesmo. A quem muito foi dado, muito será pedido. Tá? Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho, na direção da compreensão da obra divina de Deus, do que um que pretenda parecer o que não é. Por quê? Porque ele está fazendo uma cópia, um arremedo de uma coisa que é pura fachada. E aí nós vamos entender por que a atividade espírita é composta de 3 partes que são inseparáveis. Um conjunto de ideias filosóficas que a gente pode copiar, repetir, porque é cópia, mas a gente tem que ter prática. Prática que vai testar o domínio e a vivência desses valores. E se a gente sucumbe na união desses 2 preceitos que se completam e que determinam a existência da verdade, como é que eu vou ser uma outra criatura dentro da vida, na relação para com os outros e para com Deus? Que é o aspecto do religar. Não tem como. Então, não dá para separar dentro da atividade espírita uma coisa da outra. Não posso fazer espiritismo sem espíritos. E não posso prescindir da relação para com tudo isso. Porque vai testar e vai me dar as experiências definitivas para o meu próprio aperfeiçoamento. Bem claro? Nasceu assim, foi feito assim, deve ser mantido de tal maneira. Às vezes, há adulterações que estão sendo inseridas dentro do contexto. Visam o quê? Quais são as suas motivações? A imperfeições daqueles que não conseguem vivê-la. Então, para se auto-justificar, introduziram esses conceitos distorcidos, chamando isso de modernidades. Que modernidade é essa? Modernidade é o que está para frente, é o futuro, é o objetivo a ser atingido, e não a manutenção da imperfeição. Claríssimo? Acho que não tem dúvida a respeito disso, né? Guardem, essa é uma pergunta do nosso caderninho, 828, no caderninho lá, pergunta importante pela resposta que tem. Escravidão. Tá? Nós vamos começar a analisar aqui escravidão física, que tem como componente fundamental da sua existência o seu exercício. O quê? A insegurança que leva à não contrariedade ao domínio. Entendam bem isso. A fragilidade. Tem um ditado árabe que diz que a vida é sábia
Quando o indivíduo é exposto a uma condição agreste, ele tem que lutar e manter os valores para conseguir sobreviver. Isso traz para ele condição e sabedoria. Quando isso se relaxa, ele se enfraquece e se torna incapaz. Então pensem nisso, isso é uma grande realidade, né? Então aqui também é válido, aqui também é válido. Então escravidão, 829. Haverá, no sentido de existir, homens que estejam por natureza destinados a ser propriedade dos outros homens? Por que ele está perguntando isso? 1857. O Brasil tinha escravidão? Tinha. 1888. Em outros locais também tinham? Tinham. Então, para vocês, essa pergunta pode dizer, perguntar uma coisa dessa. Olhem a contingência do tempo. Ainda hoje não existem escravidão? Talvez não tácita. Mas existem os mecanismos que geram domínio, imposição sobre os demais, que ainda é escravidão. Mas vamos lá, então. É contrário à lei de Deus toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem, ou seja, de uma criatura humana a outra criatura humana, independente de cor, de situação, de qualquer ordem. Se eu fizer isso hoje, dentro da minha casa, eu estou gerando um processo de escravidão. Quando eu faço chantagem emocional sobre o outro, usando qualquer tipo de recurso, de qualquer ordem, eu estou fazendo um processo de escravidão. Eu estou sujeitando, eu estou impondo sobre o outro, usando artifício. Mas o objetivo, o conceito é o mesmo. Ainda adiante, então. A escravidão é um abuso da força, não somente física, mas emocional também. Desaparecerá com o progresso, tanto física quanto emocional, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Olha a resposta do Espírito, distende da escravidão física para a escravidão emocional, abuso. Olhem bem, é contrária à natureza, a lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional. E olhem bem o que diz aqui, o degrada física, mas não fica só no físico, e moralmente. O que exerce é que se degrada, não aquele que sofre. Porque aquele que sofre tem a condição interna de ser livre sempre. Olhem bem isso. Os nazistas tentaram fazer isso com o povo judeu. Adiantou? Adiantou alguma vez qualquer medida dessas ordens, desse tipo? Funcionou? Né? E abro um parêntese aqui, né? Lembrando que ninguém está isento da lei de continuidade daquilo que semeou. Então, o judeu que passou lá por um holocausto é o colonizador lá do início da instância humana que matava e que cortava a cabeça. Estou justificando? Não, mas estou explicando. É a cada um segundo suas obras. Por isso que Jesus era chamado de Cordeiro de Deus, da figura de quê? Que ele não tinha nenhum tipo de relação com esse tipo de coisa. Então, ele sim, nós podemos chamar que alguém que sofreu uma brutalidade que não tinha sentido nenhum. E ele veio voluntariamente para isso. Sabendo da iniquidade, quer dizer, da brutalidade, da inconsequência, da evolução emocional dos homens. Tanto é que a figura dele é notória na cruz, né? Quando ele diz assim, perdoa, eles não sabem o que fazem. É exatamente isso. A definição é essa. Quem age dessa maneira não tem noção de nada. É grosseiro e, consequentemente, inseguro. Adiante, então, 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam? Não tem nem dúvida, né? Então, olhem o politicamente correto, hoje em dia. Vamos aproveitar e vamos emendar, depois eu volto para a pergunta. É determinado tipo de comportamento como sendo modelo. Se eu saio dele, eu sou atacado. A palavra utilizada atualmente é lacrado. Mas eu devo me submeter a isso? Eu submeto isso por quê? Porque eu não tenho o quê? Segurança interna. Se eu tiver segurança interna, pode ser tudo contra mim. Eu dependo disso? Não dependo. Então notem que quem é livre não tem escravidão. Mas voltando então. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que delas aproveitem, embora só o façam conformando-se com o uso que lhes parece natural. Vocês vão ver a resposta dos espíritos aqui. O mal é sempre mal. E não há sofisma. O que é um sofisma? É um jogo de
palavras e de ideias, tentando justificar o que não é justificável. Então, não há sofisma que faça se tornar boa uma ação má. Ponto. O que é errado, acabou o assunto. Pode todo mundo não concordar, continua sendo errado. Por quê? Porque esses que acham errado, hoje, daqui a 2, 3, 4 séculos, estou sendo exagerado, mas vamos lá, vão mudar, vão progredir e vão entrar em relação nova com esse tipo de conteúdo. Então eu devo me atrasar se eu já tenho capacidade de entender e ficar com eles em detrimento daquilo que eu posso e já tenho condições de exercer? Pensem. Como é que o mundo vai progredir mais depressa se os maus dominam, que são ignorantes, que são primitivos, pela omissão daqueles que poderiam fazer? Pergunta 932. Tá? Figura de Eurípides Barçanufo, né? Indo ter com Jesus no pós-morte, vendo Jesus chorar. E qual é a resposta quando ele pergunta para ele por que ele chorava? É pelos caras que são contrários, por aqueles que são inimigos e tal? Não. Ele diz, é por aqueles que podendo fazer alguma coisa, nada fazem. Isso diz respeito a quem, pessoal? Nós não somos trabalhadores da última hora? Então vamos pensar. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios que o homem dispõe para compreendê-lo. Meio que está diretamente proporcional às luzes e à capacidade que ele tem de se relacionar com o fato. Hoje em dia não há mais desculpa. Ao menos para nós. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Porque se fosse com ele, ele ia gostar? Se o princípio é válido para um, é válido para todos. Tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Nos tempos primitivos, tu devia, não podia pagar, tu te pagava sendo escravo para pagar aquilo que tu tinhas adquirido de terceiro. Era um conceito natural na época. Ninguém abominava isso. Por quê? Porque a noção era essa. Na medida que foi progredindo, a coisa foi mudando. Agora vocês acham que aquele que era submetido gostava? Evidentemente que não. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus, nenhuma desculpa mais ele tem. Ainda mais com o processo cíclico reencarnativo. Aí mesmo é que ninguém poderá ter dúvida nenhuma a respeito do assunto. E mesmo assim, com o esquecimento do passado, velhas utopias continuam existindo. E mesmo sem a existência do passado, com as notícias presentes, com toda a consciência, a gente faz o que deveria fazer? É a grande questão. 831. A desigualdade natural das aptidões, o que é isso? Das capacidades. Não coloca certas raças humanas sobre a dependência das raças mais inteligentes? Claro que sim. E isso foi muito mais nos primórdios do que na atualidade. Por quê? Como é que é o processo? Se nós reunirmos criaturas ou espíritos imortais, são egressos, de estágios evolutivos bem baixos, como é que nós vamos acelerar o seu desenvolvimento? O costume, a maneira de ver, a maneira de sentir é bruta, porque é primitivo. Se nós lidarmos e juntarmos a eles provas que vão agir dentro dessa brutalidade, mas vão trazer conceitos, situações que vão desenvolver o seu intelecto em primeiro lugar, o desenvolvimento desse intelecto aprimorado não permite que haja novas reflexões, e essas novas reflexões não vão levar à introdução de conceitos de ordem filosófica? Vão. Então notem que o bruto, sofrendo a ação do bruto, nada faz fora da sua contingência. Mas ele aprende se o bruto que lida com ele é mais desenvolvido intelectualmente. Os processos de exílio dos espíritos falidos é feito em cima desse princípio. Ele vai ter uma utilidade prática e, ao mesmo tempo, pelo exílio, vai sentir a saudade e vai valorizar aquilo que ele desprezou. Une-se duas grandes lições em dois grandes contingentes. É isso que acontece. Então, é esta a ideia aqui colocada. Ok? Para quê? Nós não podemos pensar
e entendermos e interpretarmos se nós sairmos dos parâmetros de caracterização de cada estágio. Tá? Isso é válido naquela época, mas hoje ainda é. Se vocês, por exemplo, vão para o Oriente Médio hoje, vão viver lá, conforme os costumes de lá, vocês vão ter que usar burca, vocês vão ter que submeter às regras que existem lá, porque é a contingência de lá. Não adianta vocês chegarem lá e quererem impor, através da individualidade de vocês, a modificação instantânea desses conceitos. Por quê? Porque o primitivismo, que eles são portadores, vê somente dessa maneira. Então, entendo que só com um contato constante é que se troca esse tipo de coisa. Ainda aqui, o mesmo princípio. Ok? Então, nós vamos começar a entender, não se justifica, mas explica o porquê de determinados procedimentos e determinadas ideias dominantes. Então, a desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência de raça mais inteligente? Claro que coloca. Sim, mas para que estas se elevem. Eu tive que fazer toda a explicação, senão não se entende. Como é que pode se elevar? Se eleva dessa maneira. Não para embrutecê-las ainda mais pela escravização. Durante longo tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidas de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carga. Ok? Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem. Insensatos, nada veem senão a matéria, os corpos. Mais ou menos puro não é o sangue, porém é o espírito, ou seja, mais ou menos evoluído é o espírito, e não o corpo. Bem claro? Bem entendido? 832. Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? Eu digo, o Espírito vai dizer que são criaturas que compreenderam muito mais, mas poderiam manter os indivíduos sem mantê-los como escravos. Talvez as dificuldades da época impedissem esse tipo de coisa. Porém, ainda assim seria a melhor condição. Mas vamos lá. Digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensa aos seus bois e cavalos, para que obtenham bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que os maltratam, os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como uma espécie de mercadoria, que é exatamente o que eu estava dizendo para vocês, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Então, se eu tenho consciência e tenho consciência plena, o que eu devo fazer? Eu devo libertar, e se eu não for extremamente egoísta, eu devo ajudar a manter aquilo que eu gerei de dependência. Claro, vejam a relação que está dentro das obras, dos romances do Emmanuel, através do Chico Xavier, na figura lá de quem era Estevão, que é o grande elemento que faz Paulo se tornar em quem ele se torna. Estevão foi um escravo. E como escravo, como é que ele agiu? Ele sempre ajudou e ganhou a sua liberdade interna e externa por causa disso. Foi um ícone. Pouco reconhecido dentro do cristianismo, mas foi um grande ícone. Era muito mais evoluído do que Paulo, para nós termos noção. Tanto é que no final do livro, quando Paulo desencarna, quem é que ele vê junto a Jesus? Estevão. Liberdade de pensar. 833. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pelo qual goze ele de absoluta liberdade? Chegamos na parte que eu falei para vocês. Então, há na criatura alguma coisa que não está sob a ingerência de domínio de quem quer que seja, a não ser das suas próprias tendências? Claro que há. Então, no pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias, ou seja, limites. Pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Matamos corpos, mas não matamos espíritos. Isso é que a gente tem que entender. E como dizia Jesus, a cada um segundo suas obras. Só sou escravo se me mantenho escravo. Liberta-me se me liberto. 834. É responsável o homem pelo seu pensamento? Claro que é. Cada um gera o que quer. Cada um determina o que quer.
Porque, em essência, todos temos a condição maior ou menor dessa reflexão, né? Vinculado às luzes que é portador. Então, Deus leva sempre em consideração o estágio evolutivo em que o indivíduo se encontra. Mas vamos lá. Perante Deus somente a Deus sendo possível conhecer-lhe, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Que é essa? É exatamente essa. Conforme o degrau evolutivo em que se encontra. A ação de matar é igual para todos os homens? Não, o selvagem mata. A consequência para ele é a mesma porque um homem civilizado? Não, é a mesma para alguém que é de nível evolutivo ainda mais avançado? Claro que não. Por isso se lembra que eu sempre falo para vocês, né, que as relações são dessa ordem. Um indivíduo mais avançado não se permite coisas que para nós não tem problema nenhum. Olhem o movimento espírita. Para nós temos o cotidiano com determinadas coisas que nós temos como naturais, que são um direito nosso. Pergunte se Chico Xavier assim agiria. Não, né? Mas ele não é uma criatura humana igual a nós? Não foi? E ele se dava o direito que nós nos damos? Por que essas diferenças? É uma grande pergunta, né? Aonde estava o seu tesouro? Onde estava o centro de importância? Será que nós não continuamos ainda velhos elementos, mantendo determinados rituais em determinados momentos? Será que o nosso coração aderiu totalmente a esse tipo de coisa? E depois nós reclamamos das consequências da prisão que nós nos impomos. Ok? Liberdade de consciência. Vocês notem que a lei divina não imprime sobre ninguém determinada coisa, mas é fruto do degrau evolutivo em que se encontra. Evidentemente que o degrau evolutivo, em benefício do próprio ser, deve ser estimulado e elevado cada vez mais a patamares maiores. Não é? Então vamos lá. 835. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? Tem uma relação com a outra? Tem. Não tem? Tem. Mas ela é oriunda da onde? Da onde? Aonde está a consciência? Aonde que ela existe no ser? Não é no âmago do ser? Na estrutura intrínseca do ser? Que foi feita por Deus e tem uma chancela, uma bússola? Então tem lá dentro alguma coisa que aponta e que empurra necessariamente a busca da perfeição. Então ele tem, na sua essência, o quê? Um direcionamento. Não tem? Mas vamos lá a pergunta então. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? Olhem bem a resposta. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Então, lá dentro da nossa essência, nós podemos argumentar no pensamento várias coisas. Quando o pensamento não ruma na direção dos impulsos fundamentais que nós somos despertadores, nós podemos mentir durante algum tempo, mas não para sempre. Isso é que determina necessariamente a condição de busca da evolução. Isso vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Isso é oriundo da condição que Deus determinou da nossa natureza essencial, a perfectibilidade, que Jesus falava em sede perfeitos. Então, a consciência é a palavra que representa exatamente essa condição, essa necessidade. O bruto não tem isso? Olhem, nós sempre julgamos as coisas por momentos, por etapas. Nós não julgamos nem a existência completa de uma criatura, quanto mais várias existências. Então nós só vamos começar a compreender as coisas na soma da natureza do ser. E aí nós vamos começar a entender as coisas. Se nós olharmos um momento, uma faixa de momento, não dá para entender grande coisa. 836. Tem o homem direito de pôr em embaraço a liberdade de consciência? Ele pode impedir que o indivíduo amadureça, faça o exercício dessa conduta? Não. Tanto que nem os espíritos mais elevados, a figura do anjo da guarda, consegue nos impor nada. E é no bom sentido. A gente faz, por exemplo, faz esse tipo de atividade, que é uma atividade de conscientização. Isso necessariamente estabelece imediatamente uma modificação? Não. Por quê? Porque quem recebe tem a liberdade de aderir ou não aderir, que é o que a consciência representa. Então eu posso receber a informação, mas não quero desenvolver o conceito. E eu sou livre para isso.
evidentemente que eu estarei atrelado à natureza das minhas escolhas, porque refletir os estados que eu vivo. Não é? Então, tem o homem o direito de pôr em embaraço a liberdade de consciência? Tem como? Não, eu posso mentir para mim do determinado tempo, mas não posso mentir para sempre. Então, o espírito que se engana, nós vemos tanto, como é que ele deve ser tratado? Da onde deve ser tirado o conteúdo que ele tem que entrar em relação? Da sua própria história, do seu próprio interior. Porque está tudo gravado dentro dele. Todos nós temos gravados dentro de nós a nossa trajetória evolutiva. A gente bota uma pedra em cima, a gente mascara, a gente mente. Como a gente mente durante a encarnação. Mas está lá guardado. Então, quando alguém tem a autoridade necessária para tal, ele vai lá e busca aquilo, o indivíduo em conflito consigo mesmo desperta. É exatamente isso. Isso acontece na desencarnação e na encarnação. O que são os nossos conflitos oriundos por determinados fatores que os desencadeiam, senão exatamente a natureza desses processos? Mas vamos lá então. Falece-lhe tanto esse direito, quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só Deus cabe o de julgar a consciência. Tá? Por que ele está dizendo isso? Porque nós não temos todas as informações necessárias a compreendermos a trajetória e o processo. Nós não enxergamos as vidas pregressas, nós não enxergamos as relações que o indivíduo gera com tudo isso, nós não sabemos o que está acontecendo dentro dele. Nós julgamos saber, mas não sabemos. E Deus tem a disponibilidade, todos esses elementos, porque o vê plenamente. Ok? Então Deus sabe quando chega o momento real e definitivo do amadurecimento estabelecido. E aí as coisas se cumprem. Tá? Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre o homem e ele. Como? Como que a natureza regula isso? Dando a cada um aquilo que ele cultua, que são as suas obras. Então, o que Deus estabelece? A retificação do indivíduo. Qual é o único destino que existe? Ser perfeito. Ninguém vai ficar para trás. Porque Deus não fez ninguém que tivesse a possibilidade de continuar em conflito. O conflito é uma ação transitória dentro do tempo. E ele vai se acabar em definitivo quando o indivíduo atingir tal grau de maturação. Isso é claro e inequívoco. Ok? Isso é nada mais, nada menos que o desenvolvimento da consciência, que vai se estabelecendo e vai crescendo ao longo da jornada das experiências no tempo. 837. Que é o que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência. O que acontece, né, daquilo que a gente coloca dentro das modalidades de mentira para nós mesmos e da mentira para os demais? Aquilo que, por exemplo, é feito na atualidade com o chamado politicamente correto. Que a gente quer estabelecer que aquela ideia que é nossa seja imprimida necessariamente sobre todos. Como é que isso funciona? O que isso acarreta? É a grande pergunta que está colocada aqui dentro. Então, constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas, mentirosos. Olhem bem. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Olhem bem o que foi dito aqui. Então notem que a nossa insegurança nos leva a pressionar os demais para que se mantenham em conflito tal qual nós próprios. Porque sendo conflito de domínio e de égide universal, nós estaremos dentro da normalidade do conflito. E, consequentemente, permaneceremos em conflito e fugindo de nós mesmos. Evidentemente que todo aquele que amadurece e que reflete e que, na realidade, demonstra uma possibilidade diferente dessa, afeta a nossa própria fuga. E é por isso que, na realidade, se age nas presentes circunstâncias dessa maneira. Não se suportando nada que seja contrário às nossas próprias prerrogativas. E aí nós vamos entender o mundo e o momento que nós estamos vivendo. Bem claro? Acho que sim, né? 838. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Sim, porque ela cumpre um patamar num estágio evolutivo.
Então, durante um determinado tempo, ela serve como uma experiência de amadurecimento do ser. Evidentemente, atingindo os novos patamares, para esse ser não tem mais sentido ele conviver com ela. Então, notem que nós não podemos atacar crenças, que se elas existem, é porque existe um público-alvo que ainda se relaciona com elas. Se elas não tivessem mais sentido nenhum para ninguém, elas se extinguiriam, o que é óbvio. Então, se elas existem e tem adeptos, porque esses adeptos ainda veem nela validade, por mais que outros vejam de uma outra maneira. Então, elas cumprem uma função dentro do tempo, com certeza. Mas o papel não é educativo? Então, notem que a gente não educa enfiando nada boca abaixo, mas demonstrando pela vivência o quê? A condição de um conceito mais avançado. E somente pela vivência, e não pela palavra. Tá? Toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Exatamente isso. Tá? Então, se cumpre um papel e leva o indivíduo a determinados novos níveis de valor, cumpre uma determinada finalidade. E pode ter erro? Pode, mas não nas suas essências, e sim nos seus executores, via de regra. Já que todas essas crenças tendem normalmente para um valor comum. Tá? Nós pegarmos a essência de todas as crenças e torcermos, tirarmos os apanágios, os princípios do fundo, são os mesmos. 839. Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Claro que é. Por quê? Porque eu não devo tentar ir lá e convencer o indivíduo. Não se faz proselitismo em espiritismo. O que é isso? Busca de adeptos. Não é aquela ideia, né, de salvação como o sujeito vai se perder. O que a gente faz? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos colocando ideias, pensamentos e entendimentos associados a experiências específicas. Se o indivíduo quiser, na realidade, realizá-las, experimentá-las e buscar novos patamares, muito bem. Se ele não quer, é uma questão de tempo. Se não for nessa existência, será noutra. Então nós temos que ter a noção desse tipo de coisa, como Jesus tem. Há quanto tempo Jesus trabalha para tudo isso? Se desesperou? Está esperneando? Determina mais para um do que para outro? Claro que não. Porque é respeitável a natureza que o indivíduo faz de relação com aquilo. Bem é bem. E sempre será bem. Tem alguns que precisam, para se consolidar desse bem, que ele se torne extremamente claro em termos de racionalidade. Tá certo? Outros aderem a ele de forma mais espontânea e mais natural. O que importa, necessariamente, é o resultado. E isso que nós temos que entender. Isto é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade do pensamento. Caridade por quê? Por que caridade aí? O que é caridade nesse tipo de circunstância de ação? A grande pergunta, né? Como é que é caridade para com o próximo? Respeitando o quê? A natureza de como ele enxerga. Se ele me oferecer possibilidade de querer estabelecer algum diálogo, eu posso tentar, sem achacalhá-lo, sem espremê-lo. Eu posso até ganhar intelectualmente dele, mas não o ganho. E isso não adianta nada. O que eu tenho que fazer é o quê? É gerar as condições, se com a vida, na figura dele, estabelecer que o momento de amadurecimento está presente. Se não, aguardar. Aguardar que as circunstâncias da própria vida estabeleçam esse momento específico. Ok? 840. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices, quer dizer, por dificuldades, a crenças capazes de causar perturbações da sociedade? Não, eu posso reprimir o que elas fazem, mas não posso reprimir as suas essências, porque se tem gente que adere a ela, porque quer. Então, o que eu posso fazer? Eu posso demonstrar os equívocos de suas consequências, mas eu não posso obrigar ninguém a optar de forma absoluta por aquilo que eu determino, mas que ele não quer. Vocês estão me entendendo? Então, se alguma coisa explora alguém, eu posso fazer isso. Dentro da história da humanidade, por exemplo, Lutero não tentou se insurgir contra esse tipo de coisa toda em função das indulgências e coisas desse tipo? Por isso ele acabou com a situação que existia? Não, ele criou uma nova. E essa nova, parece que depois de um longo tempo, começou a fazer os mesmos mecanismos. Porque isso não depende
De quê? Da estrutura, e sim dos homens que a executam. É disso que nós estamos falando. Então, no fundamento, todas elas, de uma forma geral, tendem a um bem, com determinados apanagens que são incidentes aos entendimentos de cada época. Mas, né, se todo mundo vivesse em essência os preceitos fundamentais de cada crença, o mundo seria de uma outra maneira. Tá? Então diz assim, ó, podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível, que é o vínculo que eu faço com cada coisa. Para essa coisa ser modificada, é preciso que o indivíduo cresça e tenha no seu íntimo novos valores, buscando novas situações. Isso é que nós temos que entender. Então, o que nós temos que fazer? Impor formas ou fazer a demonstração da validade dos conceitos para levá-lo a uma nova reflexão, partindo dele próprio? Essa é a grande questão. Então, pensem sobre isso. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarreta qualquer prejuízo a terceiro, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira da crença a liberdade que ela conserva integral. Então, é isso. Em essência, nós não podemos mexer nos valores que as criaturas cultuam. Nós podemos exemplificar para que haja desenvolvimento e o amadurecimento, para que eles atinjam patamares desse nível de compreensão. É o que a gente faz com os espíritos desencarnados. Exatamente esse tipo de coisa. E o que os espíritos desencarnados fazem? Nos seguem. Para ver o quanto de verdade existe naquilo. Se existe verdade, eles param para pensar. Se é mentira, eles ficam uma revolta tamanho do elefante. É exatamente assim. 841. Não, nem vou, porque parece que me avisaram que estourou o tempo. Não faz mal. Vai ficar 2 perguntas para semana que vem, aí nós vamos entrar em livre-arbítrio. Ok, pessoal? Então, a ideia era hoje, até nós conseguimos andar bastante aqui, né? Encerramos o capítulo anterior e adentramos nesse aqui. Então, é um exercício de reflexão, de liberdade, de consciência, de tudo isso que nós estamos falando aqui. Nós temos que aviltar, ou coisa assim. Vocês notem que nós não fazemos aqui proselitismo. Muito pelo contrário, a gente lava a roupa suja aqui. Vocês notem que a gente não agride nenhum tipo de crença. A gente pode falar sobre alguns postulados, falar sobre seus mecanismos, mas a gente lava a nossa roupa suja. Nós falamos daquilo que nós devemos fazer, dentro da crença que abraçamos. E o que ela fala de forma clara e inequívoca a respeito de tudo isso. Sim, nós temos que fazer isso para conosco, não para com os demais. Os demais é que deverão notar o nosso proceder. Não era assim que Jesus fazia? Ele não criou o cristianismo em cima do próprio judaísmo? Então pensem. Ele não ia no templo judaico e não ensinava dentro do templo judaico? Sem rótulos? Então, a ideia é a mesma. Fiquem em paz, mantenham a paz. Quarta-feira estamos aqui com o Livro dos Médiuns novamente, para nós continuar nossos estudos, as nossas reflexões, e que isso produza em nós realmente um amadurecimento em relação às nossas relações para com o ato de viver. Boa noite, que a paz esteja convosco.